eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Sabe, eu tenho vivido e com alguns irmãos eu tenho compartilhado isso. Com alguns outros eu ainda não tive a oportunidade de compartilhar. Mas eu tenho vivido dias maravilhosos na presença de Jesus. Obrigado, mano. E a minha vontade era de passar a noite inteira aqui, era de pegar uma cadeira e a gente começar a conversar a noite toda sobre isso, irmãos. Sobre o quão Jesus tem sido maravilhoso na minha vida. E compartilhar com vocês o que eu tenho vivido na minha intimidade com o Senhor, isso é maravilhoso. Mas nessa noite aqui eu quero compartilhar algo em específico que o Senhor tem ministrado, não somente na minha vida, mas nós como equipe pastoral, que nós temos orado, que nós temos sonhado. E hoje eu quero falar com vocês, irmãos, a respeito de um tema: podados para frutificar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligar ela no livro de João, no capítulo 15. Nós vamos ler a princípio os 6 primeiros versículos. João, capítulo 15. Acompanhe comigo no telão ou na sua própria Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. O verso 5, sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra e nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo traga a revelação do que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Pai. Que o Senhor traga os nossos corações cativos, que nós, ó Pai, não nos deixe distrair com nenhuma outra coisa, mas que a Tua presença, Pai, seja o nosso foco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dizer junto comigo, aqui a gente já apresentou o tema do nosso ano, eu gostaria que você dissesse junto comigo, qual que é o nosso tema desse ano? Vamos lá, nosso tema é enraizados, estou falando aqui para você repetir junto comigo. Vamos falar junto comigo? 1, 2, 3 e enraizados. Beleza, mas enraizados no quê? Quando nós olhamos aqui na palavra, os capítulos que vêm antes desse capítulo 15 de João que nós acabamos de ler, nós vamos ver Jesus tendo conversas íntimas e possivelmente o último tempo de mesa que ele teria com seus discípulos. No capítulo 14, o capítulo que antecede esse capítulo 15 aqui, Jesus vai dizer algo crucial para a nossa caminhada enraizada. Nós teríamos conosco o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. E agora voltando aqui para João 15, os 2 primeiros versos, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em quem? Em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, em quem nós devemos estar enraizados, irmãos? Em Jesus. A videira verdadeira, ele é. Todo ramo que, estando nele, não dá fruto, ele corta. Porém, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. E é justamente aqui, é sobre isso que eu quero trazer à tona nessa noite. A poda que o Senhor faz. A poda. Alguns irmãos vão lembrar, vão dar risada, mas o meu pai, ele é um cara especialista em poda. Ele cuida da grama ali de casa, ele está cuidando da grama de outras casas ali na nossa vizinhança. E ele tem muito zelo por isso. Eu fico olhando ele nesse zelo, sabe? Ali com a maquinazinha de cortar grama, passando e vai, aí ele volta, e daqui a pouco ele vai de novo, aí ele volta. Aí daqui a pouco escurece, ele está lá ensacando, e eu e minha mãe estamos juntos lá com ele ensacando também. E eu acho interessante, irmãos, que eu nunca foi me despertado um interesse, como meu pai fazia, que a grama estava sempre cortadinha, porque meu pai cortava. Mas quando em 2024 eu fui para o nosso seminário em Londrina, e eu fiquei lá por um tempo, lá atrás da igreja nós temos uma vila, que é onde alguns pastores moram, e é onde eu morava, o nosso alojamento dos seminaristas. E ali no meio do caminho tinha um jardinzinho, e era função dos seminaristas cuidarem desse jardim.
E ali me veio à tona que eu sou filho do Weimar Beraldo Pereira mesmo. E ali, pelo menos uma vez por semana, estava eu lá, cuidando daquele jardim, tinha um pé de jaca no meio do jardim. Irmãos, como que jaca dá trabalho? Pé de jaca dá trabalho, porque a jaca cai, quebra, espatifa no chão e vira aquele negócio todo. Irmãos, talvez mais para nós aqui que moramos numa cidade agropecuária, alguns irmãos trabalham com isso, talvez isso para nós esteja fresco na nossa memória. Talvez nós tenhamos algumas plantinhas que nós cultivamos ali na nossa casa, né? Algumas plantinhas que a gente corta, eu sei que a Geise tem bastante planta, que ela gosta. Eu, quando eu casar, irmãos, na minha casa, quando eu mudar, eu vou ter planta, né? Isso é algo comum para nós. Só que, irmãos, para a gente entender isso aqui, a poda que o Senhor faz, isso que Jesus está falando aqui, nós primeiro precisamos entender e compreender o quão profundamente nós estamos ou deveríamos estar ligados em Cristo. O primeiro ponto dessa união com Cristo, que Jesus está falando aqui, né? Vocês são os ramos e estão ligados a mim, que sou a videira. O primeiro ponto é que é uma união orgânica. O que é orgânico? É algo que floresce naturalmente. Se houver cultivo, se houver tempo com Deus, haverá uma união orgânica com Ele. Pensa no seguinte, Joxan, agora aqui, mano, nós vamos sentar e eu vou te obrigar e você vai me obrigar a nós estabelecermos uma conexão entre nós dois. Então nós vamos conversar sobre... Ah, sério mesmo? Talvez você tenha aqui na nossa comunidade algumas pessoas que você já criou laços muito fortes. E deixa eu te perguntar, alguém engessou isso aí? Não, aconteceu de forma orgânica. Eu tive o privilégio de crescer nessa casa, de crescer nessa comunidade, então eu tenho alguns vínculos com os irmãos que eu nem sei como que foram criados. Talvez os irmãos me viram pequenininho e criaram um amor por mim, eu criei um por vocês, não sei. Mas aconteceu de modo orgânico, natural. O segundo ponto dessa nossa união com Cristo é que ela é uma união vital. Sabe o que é vital? É algo essencial para que haja vida. E o que o próprio Cristo vai falar ali no capítulo 14 de João, no versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a nossa união com Cristo ela é vital, ou seja, essencial para a nossa existência, só existe vida se nós estivermos ligados nele. E com tudo isso, irmãos, nós vemos o terceiro ponto da nossa união com Cristo, que é uma união profunda. Cristo, Ele não deseja ter somente metade de nós, mas toda a nossa vida. Ele não deseja ter somente metade do nosso tempo, mas todo o nosso tempo. Ele não deseja ter somente metade do nosso quarto, do nosso momento ali com Ele. Ele deseja estar conosco todos os momentos. E é por isso que o convite do Senhor a nós, meus irmãos, e eu falo isso com muito temor, o convite do Senhor a nós é de que nós estejamos profundamente ligados a Ele. Irmãos, como que eu sei disso? Olha o que Deus fez. Ele enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos redimidos e tivéssemos relacionamento com o Pai. Repita comigo, relacionamento com o Pai. Jesus, Ele nos convida e Jesus garante que nós tenhamos relacionamento com o Pai. E sabe o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Sabe o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos tendo relacionamento com várias outras coisas, menos com o Pai, menos com a presença dEle. Nós estamos tendo relacionamento com tudo aí fora, menos com Ele. Nós estamos tendo relacionamento, possivelmente, com as coisas dEle, menos com Ele. E aqui, irmãos, existe um perigo muito grande de nós confundirmos fazer coisas para o Senhor do que estar com o Senhor. O convite do Evangelho, meu querido, e aqui é isso que nós queremos apresentar a você e continuar te lembrando e trazendo à memória isso. O convite do Evangelho para nós é de que nós tenhamos relacionamento. Você pode ser uma pessoa completamente estruturada, nós descobrimos, né, nós vemos isso no nosso curso de Agora Que Sou Membro, que nós temos perfis e paixões, né? Talvez você possa ser uma pessoa estruturada que ama tarefa, que ama estar no escritório ali preenchendo tarefa. Mas em algum momento você vai precisar de um relacionamento. Porque naturalmente nós fomos feitos para nos relacionar.
E aqui eu vou fazer algo que é muito comum nas igrejas, justamente para provocar isso em você. Olha para o seu lado e olha para trás ou olha para frente. Vamos lá, vou olhar aqui para o Rodrigo, você olha aí para quem está do seu lado, dá um tchauzinho. Olha aí agora, faz assim, ó, oi. Irmãos, essa semana eu não falei com ele sobre isso, de citar ele, mas eu conheci um camarada muito engraçado. Um camarada com algumas experiências de vida que eu nunca tive. E nós tivemos o privilégio de passar algumas horas juntos, né, Wagner? Nós tivemos o privilégio de estar juntos ali. E ali eu pude ouvir o Wagner me ouvia, a gente conversando, dando risada e... Irmãos, eu nunca tinha conversado com ele, parecia que nós já nos conhecíamos há muito tempo. Muito legal, foi muito gostoso essa troca de experiência, de conversas. É justamente por isso... Nós somos seres relacionais, nós gostamos de conversar, nós gostamos de falar, nós gostamos de compartilhar o que está acontecendo na nossa vida e de ficar feliz por algo que está acontecendo na vida do próximo. Irmãos, se nós gostamos de ter relacionamento com uns, com os outros, imagina com o Pai. É por isso que o convite do Evangelho para nós é de que nós nos relacionemos com Deus. Relacionamento, irmãos, não existe vida, não existe ligação à videira se não existir relacionamento. João 15, agora o verso 4, vai dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Irmãos, um ramo sozinho, pensa num ramo de uma árvore, ele sozinho, sem a presença, sem estar ligado na videira, sem estar ligado, ele é frágil, ele é infrutífero e o mais pesado de tudo, ele é imprestável. Imprestável. Isso é forte, meus irmãos. Isso não é comum, não. Isso é muito forte. Alguém que está desconectado de um relacionamento primeiro com o Pai, ou de um relacionamento com os demais galhos dessa videira maravilhosa, é imprestável. Não sou eu quem estou dizendo isso, meus irmãos, é a palavra. Você se resolva com a palavra. É a Bíblia quem diz isso, meus irmãos. E isso é muito sério. Existe um risco real de nós sermos esses ramos que são cortados e jogados fora. Existe um risco de nós sermos cortados e jogados fora por não estarmos ligados na videira, estarmos ligados em tantas outras coisas, sermos os primeiros a saber tudo o que está acontecendo, a ter todas as atualizações do governo dos Estados Unidos, a ter atualizações sobre a Copa do Mundo, sobre o lançamento do GTA 6, não sei. Nós podemos ter conhecimento de tantas coisas, quais são os animes que estão aqui agora na moda, quais são os jogos. E essa semana eu fiquei sabendo de um jogo que está recriando as cidades bíblicas, né? Pô, legal, cara, é muito legal nós estarmos antenados, é muito legal nós estarmos atualizados das coisas, se o Neymar vai ser convocado, se não vai. É muito legal isso. Se o Flamengo vai passar de fase no Campeonato Carioca ou se não vai, é legal isso, beleza, você pode estar informado disso, mas é muito melhor que nós estejamos conectados e informados com aquilo que é eterno, irmãos. É muito legal nós sabermos qual que vai ser a porcentagem da taxa Selic para nós investirmos, e eu sou alguém que procura muito isso é muito legal, mas é muito mais legal nós estarmos conectados a ponto de nós sabermos qual é a vontade do Pai. Esse é o convite do Senhor para nós. E aqui, irmãos, eu não estou endemonizando. Não tem problema você assistir anime, você assistir filme, você ver notícia. Não tem problema nenhum você ter seu Instagram. Mas seu Instagram, seus animes, as suas notícias, o seu futebol, não pode ser maior do que Jesus na sua vida. Nós devemos e deve existir, deve haver uma busca por intimidade com a videira. E quem é a videira, irmãos? Quem que é a videira, irmãos? Sabe por que eu estou fazendo você falar e repetir? Porque talvez ao nós sairmos aqui e nós voltarmos para as nossas rotinas, talvez nós esqueçamos disso. E aqui, irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo lembre você todos os dias de quem é a videira e de que você necessita de um relacionamento com Ele. Vamos para frente. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Se nós estamos conectados, Ele vai nos podar. Se nós não estamos conectados na videira, Ele vai nos cortar e vai jogar fora. Só que Deus, meus irmãos, Ele trabalha com poda. Ele é um bom agricultor, Ele trabalha com uma poda. Ele trabalha podando.
A poda, ela pode até ser dolorosa, mas ela é necessária, irmãos. E é por isso que deve haver relacionamento com o agricultor. Relacionamento com quem? Com o agricultor. Olha comigo, vamos prosseguir um pouquinho mais em João 15. Vamos agora para o versículo 13, 14 e 15. Vai dizer assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor, Ele não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Irmãos, isso aqui, esses 3 versículos aqui, deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de nós levantarmos as nossas cadeiras e nós gritarmos: Deus é meu amigo e Ele quer ser meu amigo. Isso aqui deve ser motivo suficiente para nós vivermos os nossos dias, e mesmo que nós acordemos cansados, nós acordemos desmotivados, nós lembramos: Deus quer se relacionar comigo. E aí o meu dia vai ser diferente, eu vou estar firmado nessa alegria que vem dEle, irmãos, porque Ele quer ser meu amigo. Ah, irmãos, eu sou amigo de muitos de vocês, mas Deus quer ser meu amigo, cara. Cara, isso é muito forte. Isso é muito precioso, irmãos. Nós temos a oportunidade de ter relacionamento com o Senhor. Existem pessoas, irmãos, existem pessoas morrendo, adoecendo, sem saber que Deus quer ter um relacionamento com elas. Nós temos o privilégio de viver num país, de viver numa cidade tranquila, onde a gente pode professar a nossa fé, onde a gente pode ler a Bíblia ali na praça, onde a gente pode se reunir, tomar um tereré e falar do Senhor. Nós vivemos tranquilamente e talvez, irmãos, esse seja o problema. Nós estamos tão confortáveis que nós não damos importância a esse Deus que quer ser amigo da gente. Nós temos a oportunidade de ter relacionamento com o Senhor. Se nós chegarmos perante Ele com obediência e humildade, Ele está pronto a se relacionar conosco. É por isso que o relacionamento com o agricultor não é do meu, do seu, do nosso jeito, não. O relacionamento com o agricultor é do jeito dele. Nós só vamos ter um relacionamento com Ele, com Deus, se nós chegarmos perante a presença dEle com humildade e obediência. Repita comigo: humildade e obediência. Vamos lá, você vai falar melhor que eu. Humildade e obediência. Olha essa frase junto comigo. Um verdadeiro cristão, ele não tem desculpas e justificativas aos pés de Jesus, mas um coração humilde, arrependido e quebrantado. Um verdadeiro cristão não chega aos pés de Jesus com justificativas. Ah, Jesus, mas eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Ah, não, mas teve isso aqui, teve isso aqui. Não! Ele chega com um coração humilde, arrependido e quebrantado. E aqui eu te faço uma pergunta. Você já conversou com alguém sem humildade? Você já conversou com alguém assim, sem humildade? Pelo amor de Deus, não olha para o lado agora. Você já conversou com alguém sem humildade? Que nunca reconhece que está errado? Que dá sempre uma desculpinha, que está sempre dando uma justificativa. Você já conversou com alguém assim? Não é ruim? Talvez, meus queridos, nós estejamos assim na presença de Deus, com arrogância, com orgulho, com falta de humildade na presença dEle. Imagina comigo agora também, você está indo jantar na casa de alguém, e eu gostaria de jantar na casa de alguém aqui, tá? Brincadeira, irmãos, mas Jesus tocar no seu coração. Imagina que você está indo jantar na casa de alguém. E aí, essa pessoa abre a porta para você, beleza? Tudo aquilo legal, você assenta na cadeira, na mesa ali junto com ela. E aí essa pessoa começa a fazer tudo, menos se relacionar com você. Já teve a experiência de estar na casa de alguém e a pessoa fica assim, ó? Como que você se sentiu? É horrível, irmãos, é horrível isso. Para que convida, então? É horrível. Ninguém gosta de ser amigo de alguém que não está nem aí com ele. Ninguém gosta de ser amigo de alguém que não está nem aí com ele. Apocalipse capítulo 3, o verso 20, esse versículo para mim tem sido como um desafio para mim todos os dias. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos nós faremos uma refeição como amigos.
Irmãos, Jesus, Deus, Ele está à porta, batendo para entrar e cear junto conosco como amigo. E como que nós vamos o receber? Nós vamos receber Ele. Ah, Deus, espera aí, agora não dá porque eu preciso falar de groselhas com o meu amigo aqui. Ué, mas eu estou aqui na sua casa, você abriu a porta para ter um relacionamento comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos pedindo, Jesus, Jesus, eu preciso disso, Jesus, abençoa a minha casa. Talvez nós levantamos no nosso dia, Jesus, abençoa o meu dia, abençoa o meu serviço, abençoa tudo que eu for fazer aqui. Mas ao longo do dia nós fazemos o quê? Não lembramos um momento sequer dele. Isso é muito forte, meus irmãos. A minha mãe, ela perguntou para mim, eu não lembro se foi hoje ou se foi ontem, que ela viu eu conversando com Mariana. Vocês acharam que eu não ia falar dela, né? Brincadeira, tá, irmãos? Ela viu eu conversando com Mariana e ela perguntou assim, vocês conversam o dia inteiro? Aí eu falei, dia inteiro? É, o dia inteiro. Sabe por quê, irmãos? Que eu quero saber o que ela fez, o que ela está fazendo, ela quer saber o que eu estou fazendo. É isso que nós deveríamos ter com o Senhor. Jesus, o que o Senhor quer, Pai? Eu vou lá no açougue comprar carne. Jesus, eu estou indo lá no açougue, mas o que o Senhor quer fazer comigo lá? Eu não estou indo lá só para comprar carne, não. Isso é fruto de um relacionamento com o Senhor, irmãos. Já teve algum momento em que você foi em algum lugar fazer alguma coisa e você não fez aquilo que você queria fazer, mas Deus te usou para fazer outra coisa? É legal, né? Sabe por quê, irmãos? Existe uma vontade do Senhor de estar alinhado, de nos alinhar com a vontade dEle, irmãos. Isso é muito sério. E aqui, pensando nisso, né, que Ele está à porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. É todo dia, irmãos, que nós estamos bem para receber visita? É todo dia que você está bem para receber alguém? É todo dia que você está bem para conversar com alguém? É todo dia que você está bem para fazer fazer mesa para alguém, fazer sala para alguém? Não, não é todo dia que nós estamos assim. Porque a verdade, meus irmãos, é que ter relacionamento é desconfortável. É muito desconfortável ter um relacionamento, seja qual for ele. Sabe por quê? Porque é desconfortável para o nosso ego, é desconfortável para o nosso orgulho. Pense aí na pessoa que você tem mais intimidade. A pessoa que você tem mais intimidade na sua vida. Pense nessa pessoa. Provavelmente em algum momento teve uma faísca. Provavelmente vai ter alguma faísca em algum momento. O que eu mais tenho ouvido nesses dias onde eu estou noivo, me preparando para um casamento, é justamente isso. Conversem, sejam amigos, falem tudo. Esse período de adaptação é difícil, precisa ter diálogo. Cuidado com as faíscas, vocês se amam, mas vocês são diferentes, famílias diferentes. Ok, irmãos, isso é verdade. Em algum momento vai haver uma faísca. Mas o que a gente faz para isso não acontecer? Em algum momento alguém vai precisar abrir mão para o bem da relação. E isso aqui faz parte do meu preparo pré-casamento, tá, irmãos? Estou ouvindo muito isso nos últimos dias, os irmãos têm falado bastante isso, né? Alguém vai ter que ceder. E os homens, né? Obrigado, homens. Obrigado, os irmãos que têm ministrado a minha vida, tá? Tem sido muito importante isso para mim. Mas, irmãos, com Deus é diferente, sabe? Ele não vai ficar debatendo com a gente. Ele não vai ficar debatendo com a gente. Ele quer entrar, fazer uma refeição conosco como amigos, ouvir as nossas perspectivas, as nossas indignações, o nosso, Deus, eu acho isso, eu quero isso, eu estou pensando isso, eu não concordo com isso, eu não quero fazer isso. Ele vai ouvir todas essas nossas indignações. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, calma, filho. Prova de mim que sou manso e humilde de coração. Irmão, você não vai ter esse relacionamento com mais ninguém. Você pode ter o relacionamento mais harmonioso que existe na face da terra, mas somente Deus vai te apresentar um coração que é manso e humilde. Somente Deus. E é por isso, meus irmãos, que Ele quer transformar o nosso caráter. O desejo dEle é de colocar a vida dEle em nós. Olha só, a segunda parte do versículo 2 de João 15. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza ainda mais. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para o quê, meus irmãos? Não é para não crescer, mas é para crescer direito.
para que produza ainda mais. Se nós temos relacionamento com alguém, nós vamos conhecendo o coração dela. Quanto mais tempo eu passo com a Ana, mais eu vou saber o que a Ana gosta, mais eu vou saber quais são os sonhos da Ana, mais eu vou saber a história de vida da Ana, e mais próximo dela eu vou me tornar. Quanto mais tempo andando com a Geise, mais eu vou conhecer ela, mais eu vou conhecer o sonho dela, mais eu vou conhecer a Soneta, mais eu vou conhecer, porque eu estou tendo relacionamento com ela. Quanto mais eu ando com o Cris, mais eu vou ver que ele é apaixonado por computação, pelos números e letras ali na tela que significam alguma coisa, na minha cabeça não significa nada. Porque quanto mais relacionamento nós temos, quanto mais nós andamos com alguém mais parecido com ela nós nos tornamos, mais apaixonados pelas coisas que elas gostam, nós nos apaixonamos, irmãos. Imagina fazer isso com Deus. Com o passar do tempo, nós vamos nos apaixonando pelo que a pessoa gosta. Se existir um tipo de relacionamento com Deus, da forma como Ele quer, ao passar do tempo, nós vamos nos apaixonar pelo que Ele gosta. E sabe do que Ele gosta? De pessoas. Que as pessoas se acheguem a Ele e confessem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, meus irmãos. Meus irmãos, isso é profundo demais, cara. Porque tendo relacionamento nós passamos a confiar. Talvez, irmãos, depois dos últimos anos, eu não sei a história de vida de vocês, mas talvez nós tenhamos nos tornado ariscos, desconfiados. A gente está sempre em alerta, a gente está sempre aqui, ó. O que esse cara quer falar comigo? Está vindo falar comigo, o que ele quer falar comigo? A gente já está assim. Talvez, irmãos, nós tenhamos criado isso como um mecanismo de defesa. Mas, irmãos, tendo relacionamento, nós passamos a confiar. E aqui eu quero compartilhar rapidamente com vocês um testemunho da minha vida. Por muito tempo, eu me tornei uma pessoa fechada para relacionamento, para compartilhar a vida com alguém, a ponto de orar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu gostaria de viver Eu gostaria de fazer igual Paulo falou: enquanto você está solteiro, continue trabalhando na obra do Evangelho. Alguns irmãos sabem disso, mas eu tinha muito medo. Eu me tornei essa pessoa arisca, eu me tornei essa pessoa fechada para relacionamento. E eu fui caminhando assim, irmãos, e isso gerava uma profunda tristeza, porque eu sempre fui apaixonado por ouvir as histórias dos casamentos dos irmãos aí. Eu sempre fui apaixonado por saber as histórias dos irmãos, do relacionamento, como que se conheceram, né, como que se apaixonaram, quando que foi que teve o uau. Eu sempre gostei muito de ouvir essas histórias, mas eu não me imaginava tendo uma história assim, irmãos. Eu me fechei para isso. E Jesus foi trabalhando no meu coração ao longo de anos, ao longo de meses. Ao longo de anos. Deus foi usando a vida de alguns irmãos. E aqui, irmãos, sabe por que eu falo tanto sobre o PG? E nós falamos tanto sobre o PG? Porque o PG foi um ambiente onde eu fui curado também sobre isso. Porque o nosso PG, ele era feito na casa de de um casal de irmãos aqui da nossa igreja. E eu via esse casal. Eu tenho um relacionamento muito profundo com eles, mas ali no PG eu via a dedicação deles, por isso Jesus foi me curando, irmãos. Numa ministração, uma vez num culto de jovens, no sábado aqui, eu lá em Londrina, eu assisti, eu vi a pregação, e Jesus foi tratando isso no meu coração. Jesus levantou irmãos a tratarem isso no meu coração, a ministrarem na minha vida. Quando eu fui lá para Londrina, alguns irmãos, alguns pastores que cuidaram de mim, ministraram isso na minha vida, e eu tive a oportunidade de hoje conhecer a minha noiva, irmãos. Sabe por que eu estou falando disso, irmãos? Porque Deus fez um milagre no meu coração, cara. Porque Deus curou o meu coração com medo de não me relacionar. Deus curou isso na minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de dividir dias com uma pessoa que é completamente apaixonada por Cristo, que me aproxima de Cristo, que me exorta, que me desafia, que me corrige e que me leva a parecer mais com Cristo. Irmãos, isso só foi proporcionado porque eu tive um relacionamento com o Senhor e Ele curou isso no meu coração. E é por isso que quando nós temos um relacionamento, existe confiança. Irmãos, a poda dói, mas ela produz vida. Ela produz vida, meus irmãos. Que nós não sejamos mesquinhos, que nós não sejamos orgulhosos ao ponto de não aceitar nenhum tipo de correção. O que você está falando para mim? O que você sabe?
Vou citar um exemplo aqui do louvor. Eu sou baixista, eu gosto de tocar baixo, e aí chega pra mim o Rodrigo, que é tecladista. Ô Pablo, não faz isso no baixo. Não, Rodrigo, o que você tá falando? Você é tecladista, toca aí suas notas, suas teclas aí. Não, irmãos, que nós não sejamos mesquinhos a ponto de não aceitarmos correção. E sabe na onde que nós devemos e somos corrigidos, podados e exortados? É através da palavra, meus queridos. É por isso que ela é o nosso manual de vida. É por isso que nós precisamos ter ela. Ter um relacionamento com isso aqui, ó. Isso aqui vai nos levar a nos tornar mais parecidos com Cristo. Irmãos, Hebreus capítulo 12, o verso 6 e 7 vai dizer: pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Eu fui bastante. Eu e meu irmão fomos bastante, né, Ders? Fomos bastante corrigidos. Nós temos uma brincadeira com todo mundo que vai lá em casa e senta numa mesinha específica. Quem já teve a oportunidade de estar lá com a gente sabe do que eu estou falando. A poda, meus irmãos, a correção não é para o nosso mal, é para crescermos mais fortes no relacionamento com Cristo. A poda, ela tem alguns nomes hoje no nosso mundo moderno: exortação, disciplina. E aqui, meus irmãos, com muito temor eu falo para vocês que disciplina não é algo errado. Que disciplina não é algo ruim. Muito pelo contrário, disciplina nos leva a crescimento. Disciplina nos leva a mudança e mudança de vida. Se nós formos disciplinados, nós vamos crescer. A poda não é para o nosso mal, é para crescermos mais fortes no relacionamento com Cristo. O problema aqui, meus irmãos, disso tudo que a gente está lendo aqui, o problema aqui não é a falta de fruto. Talvez o que nós mais tenhamos na nossa cabeça é que eu preciso produzir. Eu preciso ter um relacionamento com Cristo porque eu preciso produzir. Eu vou pregar hoje no domingo, então eu preciso sentar o mês, a semana inteira com Deus, porque eu preciso trazer uma palavra para a igreja. Não, meus irmãos, Deus não chamou a gente só para produzir não, cara. Tem um chamado antes disso, meus irmãos. O problema aqui não é a falta de fruto. O problema é não estarmos ligados à videira. Por quê, meus irmãos? Porque o verso 5 vai dizer que quem permanece ligado à videira vai produzir fruto. É por isso que aqui o problema é nós não estarmos ligados a essa videira. Esses frutos não são somente as pessoas que Deus vai nos dar a oportunidade de nós discipularmos, de nós conduzirmos elas para o encontro com Cristo. Cristo, ao longo dos capítulos 13 e 14 de João, vai ser extremamente relacional e preocupado em guiar os discípulos a um lugar de intimidade profunda com Ele pelo Espírito Santo. E é por isso, meus irmãos, que Deus não está preocupado com o quanto de notas que eu sei fazer, ou eu erro na guitarra porque eu erro bastante. Ele não está preocupado com o quanto de vezes, com quantas escalas eu estive no ano, com quantas escalas eu vou estar nesse ano de 2026, com quantas cadeiras eu arrumei. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado em nós termos um relacionamento com Ele. É por isso que Cristo morreu no nosso lugar, a fim de reestabelecer a nossa conexão com Cristo. O livro de Colossenses vai dizer isso, vai tratar disso, dessa nossa reconexão com Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Existe um chamado para nós. Antes de nós fazermos, Deus nos chama a estarmos na presença dEle. É por isso que esses frutos, meus irmãos, se referem a uma vida como a de Cristo, que só pode ser produzida pelo Espírito Santo. Você quer saber que tipo de fruto que o Espírito Santo vai gerar na sua vida se você estiver ligado nele? Leia Gálatas 5. Escreve lá, frutos do Espírito: amor, mansidão, paz, longanimidade, alegria, domínio próprio. Crava isso, coloca no espelho do teu banheiro para você lembrar: Espírito Santo, produza isso no meu coração. Que antes de eu pensar em fazer qualquer coisa para ti, que eu pense em ter um relacionamento contigo. Antes de eu pensar em responder, pegar meu celular para ver uma notificação, para ver quem me mandou mensagem, para ver o Instagram, que eu pense: o Espírito Santo quer produzir em mim paz, alegria, mansidão, domínio próprio. João 15:2, para que produza ainda mais. Quanto mais o Senhor nos poda, quanto mais Ele corta alguns galinhos de arrogância,
algumas folhas que lá na frente podem me levar para longe dele. Folhas bonitas, meus irmãos. Às vezes nós estamos produzindo como galho, como ramos ligados na videira. Folhas bonitas, mas que se não forem podadas, podem nos levar para longe de Deus. Podem atrapalhar o nosso relacionamento com a videira. Talvez Deus esteja cortando alguns galhos que podem atrapalhar o crescimento de outros ramos, de outras pessoas. É algo legal, bacana. Sempre sonhei com isso que Deus tem me dado. Mas está atrapalhando o meu irmão de ser mais parecido com Cristo, de conhecer a Cristo, de abandonar, de renunciar às coisas que ele precisa para seguir uma caminhada com Cristo. Então eu vou parar, eu vou permitir que Deus pode. Ele faz isso, meus irmãos, para nos alinhar a uma vida coerente a quem foi muito amado. E concluindo mesmo, eu me lembro que na minha primeira entrevista de emprego, a minha mãe, ela fez questão de garantir que eu estivesse bem arrumado, irmãos. E aqui as mamães vão saber do que eu estou falando. Ela fez questão de garantir que eu estivesse bem trajado. Hoje eu não me envergonho de dizer disso, tá? Porque foi um cuidado dela comigo. Mas eu confesso que eu fiquei com vergonha na época dela. Ah, mãe, para. Não, precisa, aí passa a mão no cabelo, penteia. Não, ajeita aqui a parte de trás, que eu nunca vi, meus pais sempre tiveram um problema com essa parte de trás aqui do meu cabelo, sempre ficava arrupiada. Aí sempre passava a mão, não deixa meu cabelo arrupiado. E lá minha mãe cuidando, tal. Eu fiquei com vergonha, meus irmãos, confesso para vocês, mas seria muito pior se eu não tivesse ela para fazer isso. Seria muito pior se eu não tivesse ela ali para fazer isso. Sabe, irmãos, eu tenho, nesse processo de casamento, é a fase que eu estou vivendo, por isso que eu estou falando muito disso. Eu tenho ouvido conselhos do meu irmão, dos meus pais, e são conselhos difíceis de ouvir, porque mexem com o meu ego, irmãos. Eu tive uma conversa na sexta-feira com a minha mãe, que, nossa, eu queria fugir dali. Porque era verdade o que ela estava falando, estava me confrontando. Mas seria muito pior se eu não tivesse eles para fazer isso comigo, meus irmãos. O processo da poda pode ser realmente muito doloroso. Pode realmente ser muito doloroso. Mas seria muito pior se nós fôssemos cortados e lançados fora. Pois isso seria muito mais triste e doloroso, meus irmãos. Dói, meus irmãos, dói nós temos que renunciarmos coisas boas, coisas que não são pecado, a fim de ter uma caminhada melhor com Cristo, de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Pode doer, mas vai doer muito mais se nós chegarmos perante a Ele, naquele grande dia, e Ele dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Você fez coisas no meu nome, você expulsou demônios no meu nome, você curou no meu nome, você ganhou 10 mil vidas para Jesus, você cuidou de 10 mil famílias, legal, mas apartai-vos de mim porque você não teve relacionamento comigo. Você teve relacionamento com todo mundo, menos comigo. Você foi todos os domingos da sua vida para a igreja, mas quando você chegava lá, você não teve a disciplina de me ouvir, de ouvir aquilo que a palavra estava sendo dita. Existe um perigo muito real disso, meus irmãos. Quando Jesus foi ministrando essa palavra ao meu coração nessa madrugada, eu tremia de medo, pedindo perdão para o Senhor, pela minha falta de zelo, pela presença, pela minha falta de compromisso com Ele, meus irmãos. Isso é muito sério. Eis que estou à porta e bato. E se um momento Ele não bater mais, meus irmãos? Ele está aqui batendo. E se um momento Ele parar de bater? Sabe, meus irmãos, nós podemos fazer tudo. Nós podemos ter um ministério bem-sucedido, nós podemos ter um emprego dos nossos sonhos, nós podemos ter uma casa maravilhosa, filhos maravilhosos. Mas se nós não tivermos relacionamento com o Pai, de que valeu? De que valeu? Se submeter à poda, à correção do Senhor sobre nós, é abrirmos mão do nosso orgulho e da arrogância. E aqui eu peço, a minha oração ao Espírito Santo é que Ele quebre o meu coração arrogante, orgulhoso, prepotente. Hebreus, capítulo 12, agora no verso 11, nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa.
Mais tarde, porém, meus irmãos, ela produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são corrigidos. Aleluia, meus irmãos! Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Porém, mais tarde, ela produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Nós só vamos reconhecer que é o Senhor cuidando de nós se houver vida de devoção a Ele. Se não existe leitura da palavra, se não existe oração, se não existe intimidade com a presença de Deus, se não existe cuidado, se não existe papas nas nossas línguas, nós falamos de tudo, nós fazemos de tudo, nós vemos de tudo, nós zoamos com tudo, nós brincamos com tudo e nós não temos limites. Em Isaías 6, ao ver os anjos, o trono de Deus ali, toda aquela atmosfera maravilhosa, ele sente o peso da presença de Deus, a ponto de eu sou um homem de lábios impuros, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que Deus faz, meus irmãos? Um anjo vai lá, pega uma tenaz e uma brasa viva e coloca na boca dele, e ali ele foi purificado. Que a nossa oração ao Espírito Santo, que a nossa oração a Deus precisa ser: Espírito Santo, me purifica os meus lábios, purifica as minhas conversas, purifica aquilo que eu tenho falado, purifica aquilo que eu tenho brincado, purifica aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho pensado em ver, purifica os meus dias, purifica tudo que eu tenho na minha vida, para que eu pareça mais contigo. Se não existe devoção, meus irmãos, a Deus, se não existe leitura da palavra, se não existe oração, se não existe tempo com Ele, se não existe intimidade com a presença dEle, existe morte. Se nós não tivermos uma vida de devoção, é a morte que nos aguarda. E é por isso, meus irmãos, que relacionamento com Deus é construído através do amor pela presença dEle. E Ele se revela aqui, na palavra, na Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 8, vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais Ele vai estar perto de você. Eu gosto de uma frase que o pastor falou, trouxe a nós há tempos aqui: leia esse livro e ele vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Leia a palavra e a palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dela. Não existe, irmãos, vida com Deus sem relacionamento com Ele. Não existe relacionamento com Ele sem leitura diária, sem devoção, meus irmãos, sem oração. Oração, meus irmãos. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13. Quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Olha que verdade maravilhosa. Deus não está fechando a porta para nós, mas Ele está dizendo: se vocês me buscarem com todo o seu coração, eu vou estar ali pronto a te ouvir, criatura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a terra. Nós estamos sendo esse povo, meus irmãos? Ou nós só estamos querendo que a nossa terra seja sarada? A palavra de Deus deve trazer confronto ao nosso conforto. A palavra de Deus deve trazer confronto ao meu e o seu conforto. Se nós estamos confortáveis demais, se está gostosinho demais, nossa, se está top demais, a palavra do Senhor deve trazer confronto ao nosso conforto. O Senhor não rejeita um coração humilde e quebrantado, meus irmãos. Um dos salmos que eu acho mais maravilhoso é o Salmo 51. Ali é logo após Davi cometer um pecado de adultério com Betseba. O profeta Natan confrontar ele. E ele vai orar, meus irmãos: Deus, tira tudo de mim. Tira tudo. Tira meu reinado, tira o meu poder. Davi ali era um homem mais famoso. Tira minha fama, tira meus servos, tira minha riqueza. Só não tire de mim a tua presença e teu Espírito. Porque o Senhor não rejeita um coração contrito, meus irmãos. O Senhor não rejeita um coração humilde e quebrantado. E a oração é a expressão de que nós estamos interessados em ter um relacionamento com Deus, meus irmãos. Não é possível nós termos uma vida com Deus sem oração. Não é possível nós conduzirmos a nossa casa a um relacionamento com Deus se nós, como homens, não formos homens de oração. Irmãos, nós sabemos, é um meme da igreja, né? As irmãs do coque. Cadê os irmãos do coque?
Cadê os irmãos que oram? É responsabilidade sua, homem, marido. É responsabilidade sua como pai. É responsabilidade minha. É responsabilidade nossa como homens sermos sacerdotes da nossa casa. Guiarmos a nossa casa para uma vida, um relacionamento com Deus. Irmãos, isso é muito forte. Se nós nos submetermos à correção do Senhor, aí sim, nós vamos ter um relacionamento com o Senhor. A oração é a expressão de que nós estamos interessados em ter um relacionamento com Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu quero trazer à tona. Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Que nós estejamos ligados nele. Conectados à vide. A fim de não sermos cortados e jogados fora, mas a fim de, tendo um relacionamento com Ele, nós vamos conhecer a vontade dEle. Conhecer os sonhos dEle, conhecer os planos dEle. Nós vamos conhecer a beleza dEle, a beleza de Deus revelada em Cristo. E para nós refletirmos, meus irmãos, e aqui com muito temor, eu digo isso, para nós refletirmos, o que Deus quer remover da minha vida para que eu seja mais íntimo dEle? Sim, meus irmãos, não é tirar e colocar ali no cantinho para depois colocar de novo. É o que Deus precisa remover da minha vida para eu ser mais íntimo com Ele. O que Ele quer remover da minha vida? E a segunda, o que eu posso fazer para me tornar mais íntimo do Senhor? Talvez é deixar as 2 horas deitado na cama antes de dormir que eu fico assistindo no celular aqui, para ver a palavra. Vamos lá, Jesus. Estou aqui. Não estou com vontade nenhuma de ler, mas eu quero te ouvir. O que eu preciso fazer para me tornar mais íntimo de Deus? Procure ajuda. Se você não consegue sozinho, olha o tanto de gente aí para te ajudar, meus irmãos. Uma coisa que nós não vamos poder falar para Deus naquele grande dia é que eu não tive ajuda. Porque você tem. É só você pedir. Eu precisei pedir ajuda. Provavelmente muitos de vocês precisaram também. E pedir ajuda, meus irmãos, não é vergonhoso. Vergonhoso é não pedir.